de nós abrirmos a palavra, eu quero mais uma vez que nós oremos. Pai amado, Deus onipotente que vive nos céus, nós estamos aqui porque somos seus filhinhos e queremos ouvir a sua voz falando a nós nesta noite. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha organizar a minha mente e dar as palavras certas, que o Senhor venha falar através dos meus lábios, mas que não seja a minha voz que eles estejam ouvindo, e sim assim a voz mansa e suave do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai, a sua palavra vai ser aberta. O Senhor sabe como eu estou. Mas eu peço que o Senhor me acalme, Espírito Santo, porque eu me entrego nas tuas mãos e quero ser um instrumento para ajudar os meus irmãos a se fortalecerem na fé, mas também a nos avivarmos com o desejo e a certeza que muito em breve o Senhor Jesus vai voltar para nos levar para o nosso lar. Eu te peço e agradeço em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar mais uma coisinha para vocês antes de abrirmos a Bíblia. Eu por muitos anos cantava. Quando a menopausa chegou, a voz foi embora. E eu pensava que aquele era a única coisa que eu sabia fazer para pregar. E eu estava triste por isso. Eu estava acostumada a falar com professores, a dar orientação para eles, uma palestra, assim. Mas pregar, abrir a Bíblia e falar, eu nunca tinha feito. No ano de 99, nós viemos morar lá em Guaíba, morávamos em Porto Alegre, viemos morar em Guaíba, no bairro Santa Rita. Lá tinha uma igreja pequena, mas uma igreja muito atuante na época, muito forte, muitos jovens. E na primeira semana que eu estava ali, eu estava de licença médica, pelo INSS, e eu andava triste, porque eu não conseguia cantar mais como eu cantava, na minha juventude, e até alguns anos, né? E eu comecei a orar e falar para Deus: Senhor, como é que eu vou agora pregar? Como é que eu vou falar do teu amor com as pessoas? É só através da música que eu sei, e eu não tenho mais voz para cantar. Aí uma noite, eu sonhei com uma mensagem, não a que eu vou pregar hoje, uma mensagem sobre família. Fiquei por alguns anos na minha vida, eu pregava muito sobre família. E eu vi os textos, eu vi no livro do Lar Adventista, que era o meu livro de cabeceira em orientação à criança, eu vi a página onde estavam os textos que iria enriquecer a mensagem que Deus tinha me dado no verso da Bíblia. Eu acordei, fiz um rascunho daquilo, entreguei nas mãos de Deus, orei e falei: Senhor, eu nunca preguei, mas o dia que alguém me chamar eu vou, porque eu vou entender que é o Senhor me chamando. Isso foi numa quinta-feira. Sábado fomos à igreja, no domingo de noite fomos à igreja, quando nós estávamos adentrando, foi acho que a segunda vez que nós estávamos indo na igreja. Nós tínhamos mudado naquela semana, né, e no domingo era a segunda vez que a gente estava lá. Veio um ancião, que era o ancião do mês, que estava à entrada, né, ele cumprimentou, tal, perguntou onde a gente era, tal. Nos apresentamos, né, e ele falou: irmã, prega? Eu: não, nunca preguei, mas no dia que eu for convidada, eu vou aceitar o desafio. Então eu posso pôr a irmã na escala no mês que vem, tal, no meio de um domingo? Ele pode. E foi assim que eu comecei a pregar. E eu tenho um pacto com Deus. Que quando eu for convidada, eu não vou dizer não. Então, se vocês não quiserem que eu volte aqui, não me convidem mais. Tá? Porque não que eu vou entender, porque não é plano de Deus. Mas eu estou aqui porque há 15 dias atrás eu estava lá na igreja do Lagoal. O irmão Valdo, né, irmão que congrega aqui, me ouviu lá passando a lição da escola sabatina e perguntou: irmã, você não pode pregar lá no domingo, dia 28? Eu falei: posso. Porque eu não digo não, porque eu entendo que é um chamado de Deus. E eu estava por todos esses dias orando e pedindo que o Espírito Santo me mostrasse
uma mensagem para trazer. E eu me preparei em duas mensagens. Estudei 2 assuntos. Mas tem uma que está aqui aquecendo meu coração. E é sobre isso que eu vou pregar hoje. Amém. É sobre algumas orientações do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele deixou, Ele falou para os seus discípulos, que estavam presentes com Ele, mas Ele deixou para nós, porque está na Bíblia, na Palavra de Deus. E nós percebemos, quando estudamos a Bíblia, que em Mateus 24, em Marcos e em Lucas, o Senhor Jesus, Ele conversando com os discípulos, Ele ensina e Ele fala de como iria acontecer 2 eventos. O primeiro era a destruição de Jerusalém e o segundo era a sua volta. Mas é interessante que existe um tópico que nem Marcos e nem Mateus abrangem, somente Lucas. Mas vamos abrir a Bíblia, lá em Mateus 24. E nós vamos ver o verso 42. Neste aqui, para quem não conhece, Mateus 24, aqui Jesus apresenta o sermão profético dele sobre a destruição do templo e sobre alguns sinais que demonstraria que a sua vinda está próxima. E esses sinais que ele disse que aconteceria sinais no mundo, no aspecto social, no aspecto político e também no aspecto da cultura, na família. E assim, esses sinais iriam acontecer, sinais na natureza. Mas os cristãos deveriam saber que ali estava indicando que estava próximo a vinda de Cristo. Está próximo. Mas é interessante que lá no verso 42, olha só o que Jesus disse. É um ensino muito importante para nós. Vamos ler. Mateus 24, verso 42. Portanto, depois de Jesus dizer os sinais, vigiem, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Os sinais que nós estamos vendo hoje no nosso mundo é a primeira vez na história da humanidade que nós vemos todos os sinais que Jesus disse que aconteceriam, acontecendo simultaneamente. Depois do ano de 2020, tudo que vem acontecendo de forma muito acelerada. 2020 foi a única vez na história da humanidade que houve um acontecimento mundial, tirando o dilúvio. Porque depois do dilúvio não aconteceu nenhum evento na esfera mundial. Mas em 2020 aconteceu. E de lá para cá nós estamos vendo a natureza enfurecida. Nós estamos vendo situações no mundo, no que diz respeito ao clima, que não se conhecia ainda. E todos os demais sinais. E tudo isto está nos anunciando que muito em breve o nosso Salvador virá. Amém. E o Senhor Jesus, Ele fala, quando isso começar a acontecer, erguei as vossas cabeças, se exultai e ficai felizes, não pelas coisas tristes que está acontecendo, mas porque o Senhor Jesus vai voltar. E eu creio que esta geração mais jovem que está aqui, eles verão Jesus voltar. Amém. Sem passar pela morte. Eu pedi isso para Deus, que se Ele pudesse, Ele não me permitisse passar pela morte. Mas eu também não imaginava que eu ia chegar aos 65 anos, porque eu pensava que Jesus voltaria antes disso. E hoje eu não me importo mais em descansar, porque eu sei o peso da idade está fazendo. Eu sei. Eu não me importo. Se Ele falar, Esther, já terminou, tudo que você tinha para fazer, você já fez. Você vai descansar agora o sono e aguardar Ele voltar. Porque pela fé nos méritos de Cristo, eu sei que Ele vai me ressuscitar. Amém. Ele vai ressuscitar todo aquele que nele crê. Amém. Porque essa é a promessa de Deus. Todo aquele que crê em Jesus,
não vai perecer, mas ter a vida eterna. Você sabia que quando lá na língua original que foi escrita a Bíblia, todo o verbo crer tem um sentido um pouco diferente do que nós entendemos aqui no Oriente, no Ocidente? Para eles, quando eles falam eu creio, eles estão querendo dizer eu tenho um modo de viver que demonstra a minha crença. Não é algo simplesmente intelectual. É uma crença que é demonstrada através do estilo de vida. Sabe? E o Senhor Jesus, ele foi dando algumas advertências para o povo de Deus. E vamos ler lá, Mateus 24, o verso 24. Olha uma advertência que Jesus deu para nós. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tem uma versão que ele fala: vede que ninguém vos engane. Porque o inimigo de Deus, ele quer enganar. Enganar toda a humanidade, mas enganar também aqueles que creem na palavra de Deus. E ele usa de muitas artimanhas, de muitas estratégias para enganar o povo de Deus. Você sabe quem são os eleitos? Quais são as características dos eleitos? Você sabe? Os eleitos, eles aceitaram a Jesus e demonstraram esta aceitação de modo público, descendo as águas do batismo. Os eleitos, eles estão o quê? Aguardando o retorno do Senhor Jesus. Eles não estão vivendo a vida assim, talvez um dia meu Senhor vem, eu não sei quando, e eu vou vivendo, sabe? Do modo relaxado, displicente. Não, os eleitos estão aguardando a volta de Jesus, com ansiedade, com um desejo no coração. Porque os eleitos, eles são comprometidos com Cristo. Eles assumiram o compromisso com Cristo quando eles desceram as águas do batismo. Sabe, os eleitos também, eles são pessoas que eles clamam, porque eles querem ter o caráter transformado à semelhança de Cristo, à semelhança do nosso Senhor. E eles clamam pelo agir do Espírito Santo na vida deles. Porque você sabe, jovens, eu quero falar com vocês. Quando eu era jovem, eu ouvia pessoas, às vezes pastores, pregando. Primeiro eu tinha medo da volta de Jesus, tá? Porque eu entendi que o Senhor Jesus ia voltar e era só aquelas coisas tristes que vão acontecer. Eu ainda não tinha entendido que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para buscar os seus filhos eleitos. Ele vai voltar para buscar todos aqueles que lavaram o seu caráter no sangue de Cristo Jesus e foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas o dia que eu descobri como consolador que o Senhor Jesus prometeu me enviar e enviou, como Ele age na minha vida, sabe, esse consolador encheu meu coração de alegria. Sabe, Ele trouxe para mim uma paz que eu passo por algumas dificuldades, mas eu continuo olhando para o meu Salvador e eu sei que Ele não vai demorar e Ele vai voltar. É esse Consolador que todo dia Ele me ajuda a compreender a palavra de Deus. Porque se nós não, quando nós abrimos a Bíblia e nós não entendermos que não temos condições de compreendê-la, a menos que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente, clarear o nosso entendimento, nós não vamos entender. Por isso que é tão importante nós pedirmos pela unção do Espírito Santo todos os dias. E esse é o batismo que deve ser feito diariamente na minha vida e na sua também. Amém. Sabe, jovens, eu sei quanto sono a gente tem nessa idade. Aqui não tem nenhuma mãe com bebê novo, né? Só tem mais sono do que um jovem, uma mãe que tem um bebê recém-nascido. A gente dorme em pé, não é? Se deixar.
Mas eu vou contar um segredo para vocês que eu descobri. O melhor horário do dia para nós buscarmos a presença do Senhor Jesus, que o Espírito Santo traz para nós, sabe qual é? Antes do sol nascer. Certo, né? Mas nós vemos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que foram vencedoras, que caminharam com Deus até chegar o dia do seu descanso. E eles tinham o hábito de levantar cedo, antes do sol nascer, e estar na presença de Deus. Assim como o Senhor Jesus, que é o nosso mestre, que é Ele que nós seguimos. É comum nós vermos na história dos relatos, né, sobre a vida de Jesus, que era altas horas e ele estava onde? Orando na presença do Pai. Então nós precisamos, para não sermos enganados, nós precisamos ter a palavra de Deus gravada no nosso coração. Nós precisamos pedir a unção do Espírito Santo para que Ele venha abrir a nossa mente e compreendermos e nos dar poder para morrermos para o eu e seguirmos o nosso Senhor e Salvador. Sabe, o Senhor Jesus, deixa eu achar um verso aqui. Lucas 9, verso 23. Vamos abrir a Bíblia lá. E depois nos deixam em Lucas que nós vamos continuar lendo Lucas. O Senhor Jesus estava conversando e chamando algumas pessoas que desejavam segui-lo. E ele diz assim, no verso 23. Lucas 9, 23. Isso. Lucas 9, verso 23. E ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vocês sabem o que é tomar a sua cruz? Quero ouvir vocês falando. Quem quer tomar a cruz? Carregar seus próprios problemas. Seus próprios problemas? O que mais? Todos aqui concordam que tomar a cruz é carregar os nossos problemas? Também precisamos carregar os nossos problemas. Mas olha só, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tomar a nossa cruz é eu morrer diariamente para minha vontade. Por quê? Porque nós vimos que uma das características dos eleitos, eles têm o quê? Compromisso com Cristo. E na maioria das vezes, a minha vontade não é fazer a vontade do Senhor Jesus. Sabe? E para a gente se negar diariamente, nós precisamos do Espírito Santo. Porque é Ele que revela a Cristo a nós. É Ele que nos dá a capacidade de compreender o caráter de Cristo. O papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, é nos convencer do defeito que eu tenho, que você tem. E é Ele que nos guia ao Senhor Jesus, que nos mostra o grande amor de Cristo demonstrado por nós. E é Ele que vai, cada dia, conforme nós vamos contemplando a Cristo, Ele vai nos transformando à semelhança dEle em caráter. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é a expressão do amor. E demonstrar amor para com o semelhante, na maioria das vezes, requer eu negar a mim mesma, eu negar a minha vontade. Porque o amor se demonstra através de atos. Palavras também, é através de atos. O amor requer que eu me coloque no lugar do outro. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele deixou a orientação, olha, tudo que você quer que os outros vos façam, fazei vós primeiro. Eu não tenho que esperar a pessoa
vou fazer para depois eu fazer. Não, Ele mandou que eu fizesse primeiro. Como é difícil isso, não é, meus irmãos? Mas nós podemos ser vencedores. Porque nós temos o Consolador conosco. O Espírito Santo, Ele veio para nos consolar, para nos guiar a Cristo e nos fortalecer e nos ajudar nessa caminhada. Porque Ele é o Deus presente conosco aqui na terra. O Senhor Jesus está no céu intercedendo por nós. Amém. E cada vez que eu caio em erros, cada vez que eu fracasso nas minhas fragilidades, eu posso me arrepender e em sinceridade ir a Cristo, e Ele vai me apresentar diante do Pai o sangue que Ele derramou por mim, o sangue que Ele derramou por você, e o Espírito Santo vai te dar forças, poder para você vencer as suas fraquezas, os defeitos do seu caráter, para que você não venha a ser enganado. Sabe, em Lucas, Jesus nos relata de 3 advertências que o Senhor Jesus deixou para nós. A primeira está lá em Mateus, que nós já lemos: cuidado para que ninguém vos engane. Por isso nós vamos à palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, e unicamente a Bíblia é a nossa norma de fé. Todos os preceitos, todas as doutrinas desta igreja estão pautadas unicamente, tendo como alicerce e fundamento a Bíblia. Eu gosto muito e aprendo muito com o espírito de profecia. Mas a minha fé não depende do espírito de profecia para eu crer nas doutrinas desta igreja. Porque nós pregamos a Bíblia. Nós precisamos cuidar para que não sejamos enganados pelas vãs doutrinas que o mundo aí está falando. Sabe? Porque a Bíblia nos diz lá em Mateus 24, verso 35, que passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A única forma de não sermos enganados e de conhecer o caráter de Deus é nós estudarmos a Bíblia. A nossa fé é fortalecida e aumentada através da leitura da Bíblia. Não é através de outras leituras, mas é a Bíblia que vai fortalecer a nossa fé. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Os dias são difíceis hoje. Eu olho para as crianças, eu olho para os jovens e tenho assim uma dor no meu coração, porque eu vejo como o inimigo tem atacado esta geração. Sabe, meu irmão? Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu tenho no meu coração. Eu não acredito que nós aqui, ó, os mais velhos, teremos saúde para suportar os eventos finais. Serão essas gerações de mais jovens que precisam ser carregados por nós com amor, com dedicação, com orientação, para que eles não sejam enganados com as armadilhas e as ciladas do inimigo. Porque serão eles que irão terminar a pregação do Evangelho. Não vai demorar muitos anos que nós não teremos a liberdade de nos reunirmos, que nós perderemos o direito de falar as verdades da Bíblia, mas as crianças poderão falar. Não estou vendo crianças nessa igreja. Mas é cheio. É. Que tomara Deus, que o Espírito Santo esteja orientando e guiando esses pais, para eles compreenderem a missão sublime que eles têm diante de Deus, de ensinar os filhos a verdade da Bíblia. Porque a segunda advertência que nós vamos meditar nesta noite está lá em Lucas 21, do verso 34 ao 36. Lucas 21, do 34 ao 36. Diz assim: cautelai-vos, quer dizer, tome tento, né? Como a minha mãe dizia,
Aprenda, olha, presta atenção, cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as concupiscências da orgia. Concupiscências são os desejos, tá? Da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha e que sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Daí você pode estar pensando assim, peraí, nós não vivemos em orgias, porque nós somos os eleitos. Nós não vivemos com embriaguez, porque nós não bebemos, não usamos droga, não usamos nada que intoxica a nossa mente. Mas essa palavra foi deixada para nós também. E eu quero meditar com vocês hoje o que pode ser essa orgia. Cuide, para que não aconteça que o teu coração esteja nos prazeres deste mundo, de modo que esta seja a sua prioridade. Sabe, quando eu falo para vocês que eu tenho uma dor no meu coração, quando eu vejo como o inimigo está trabalhando com esses jovens e crianças, porque ele tem usado mecanismos que nós não tínhamos na nossa direção. Nós não tínhamos este instrumento aqui, ó. Daqui, os mais velhos, se nós quiséssemos ver um filme que nos daria prazer, nós tínhamos que nos arrumar, pegar um ônibus que era difícil, que não passava toda hora, não tinha Uber, não tinha táxi, e se deslocar da minha cidade. No meu caso, eu morava a 27 quilômetros do centro de São Paulo. Eu morava no bairro Santo Amaro. Acho que é 27 quilômetros que dá de lá. Tinha que pegar um ônibus que saía de hora em hora, tinha horário certo para sair e para voltar, e ir lá no cinema para ver aquela telona linda passando no filme. E tinha que esperar até 18 anos. Porque não existia filmes para menores de 18 anos. Sabe as crianças de hoje? Os pais dão aquele instrumento ali para elas se acalmarem dentro da igreja. Vocês estão vendo? As artimanhas do inimigo. Porque aquele instrumento ali e as telas, todas as telas, tá? Ela tem o poder de agir numa área do cérebro que dá prazer. Por isso que eles se tornam viciados. Porque dá prazer. Cuide, para não acontecer que o teu coração esteja nos prazeres deste mundo, de modo que você priorize isto, do que tirar um tempo para estar lendo a Bíblia. Jovens, vocês têm a vida pela frente. Não caia nessa cilada do inimigo. Sabe? Os mais velhos que aqui estão querem proteger vocês. Às vezes, nós somos chatos. Vocês acham que nós somos intransigentes? Que não serve mais para esses dias alguma das orientações? Mas nós queremos adentrar os portais da Canaã Celestial, carregando vocês. Amém. Vocês precisam cuidar para que a mente de vocês não esteja só pensando nos prazeres aqui desta terra. Embriaguez. Cuide, para que não fiques com a mente tão intoxicada, tão embotada com as produções deste mundo. Porque as produções deste mundo, através dos filmes, dos livros, da música, da moda, dos jogos,
O objetivo disso é única e exclusivamente de tirar de você a imagem de Cristo que você foi criado. Sabe? A mente de pessoas que passam horas e horas na frente do celular, não importa o que esteja vendo, tá? Igual as crianças que passam horas em joguinhos, adolescentes que passam horas com isso também, eles têm a mente anuviada, como se estivessem embriagados, que não conseguem ter clareza de entendimento. Nem para as coisas práticas da vida, quanto mais para ler a palavra de Deus. Por isso, igreja, vocês precisam orar, vigiar, interceder continuamente por essas novas gerações. Eles precisam da nossa intercessão. Eles não têm forças para vencer as armadilhas do inimigo. Porque muitos dos pais também têm a mente anuviada pelos prazeres, pelas coisas deste mundo. E a último aqui, quero meditar, é: cuidem para que as preocupações deste mundo, as preocupações de contas para pagar, as preocupações de um carro novo, as preocupações de trocar um móvel, a preocupação não sei o quê, que tire o teu olhar daquele que é a sua salvação, daquele que é o princípio e o fim, daquele que detém as chaves da morte e do inferno. Nós adultos precisamos nos cuidar também. Nós podemos não estar na orgia, procurando os prazeres deste mundo. Podemos não estar embriagados, com a mente anuviada, por passar horas e horas em frente de telas. Mas nós podemos estar com preocupações excessivas, com coisas que vão perecer. Você sabia que a gente calça só um par de sapatos por vez? Você sabia que a gente usa uma camisa por vez? Uma saia só por vez? Um casaco só? Que nós não precisamos morrer de trabalhar, quem ainda trabalha, para adquirir coisas que muitas vezes você nem vai usar. Vocês sabiam que os pais, eles não precisam dar para os filhos aquilo que eles não precisam? Como, por exemplo, eu me assusto em ver uma criança de 8 anos ganhar um iPhone. Ou melhor, ganhar um Galaxy, que custa aí R$3.000. Me assusto. Eu não estou falando de gente lá do mundo não, tá? Porque eu não convivo com gente do mundo. A maior parte das pessoas que eu convivo são cristãos. Dizem ser cristãos adventistas do sétimo dia. Você sabia que as crianças, pena que não estão os pais aqui das crianças aqui, que um filho pequeno, ele precisa de pouca coisa, mas ele precisa de uma mãe em casa para orientá-lo. Ele precisa de um pai presente na hora do culto. E quantas mães e quantos pais que saem de casa, deixam seus filhos na mão da escola, pequenos ainda, para correr atrás das coisas deste mundo. Estão deixando de olhar para o nosso Salvador. E com isso, eles estão sendo enganados. Isso não quer dizer que nós não temos que trabalhar. Quem ainda não é aposentado, como eu, nós temos que trabalhar. Nós temos que dar o necessário para os nossos filhos. Mas o Senhor Jesus tem uma promessa: busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e toda a sua necessidade será suprida. Amém. Por quê? Porque ele estava falando, os versos antes deste, ele estava falando da roupa, do alimento e da onde morar. E ele falou: busquem, pois, em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, no primeiro horário da tua manhã. Aprenda
exemplo para a sua família, de colocar Deus em primeiro lugar. Porque nós temos que ser o exemplo dos nossos filhos, dos nossos netos, daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós somos os eleitos. Sabe, o Senhor Jesus, Ele orou por nós. E eu penso que quando o Senhor Jesus falou a sua oração sacerdotal, vamos abrir lá em João 17. Quando o Senhor Jesus falou fez a oração sacerdotal, que Ele falou: Pai, olha, eu não te peço só por estes aqui, se referindo àqueles que estavam presentes com Ele, aquela geração, mas Ele falou: eu peço por aqueles que virão a crer em mim, se referindo à Bíblia. Eu imagino que o Senhor Jesus olhou para os nossos dias e Ele viu a situação moral triste e deprimente que o nosso mundo está vivendo. E Ele orou e Ele falou assim, João 17, a partir do verso 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados através do estudo da Bíblia. Nós precisamos ajudar essas gerações mais jovens a aprenderem, a se fortalecerem através do estudo da palavra. Com amor, com mansidão, mas eles precisam da nossa ajuda. Porque eles não têm condições de vencer as armadilhas do mundo. Lá em 1 João, é a última passagem que nós vamos ler. 1 João 2, verso 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência, é o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, que não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, nós desejamos permanecer eternamente. E permanecer aqui nesta terra. Porque nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra. Nós estamos aguardando o retorno do nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui, querendo ouvir a voz de Deus mais uma vez. E é por isso que nós vamos começar o novo dia amanhã buscando a Deus. Porque nós estamos aguardando o nosso Senhor e Salvador, que em breve Ele voltará. Sabe? E esse é o meu maior desejo. Esse é o meu maior sonho. É ver Jesus voltar em glória e majestade. Porque Ele vai trazer, Ele vai vir nos buscar com os milhares de anjos que existem no céu. E a vida dele não será em secreto. A vida dele será audível para que todo mundo ouça e veja. Que eu, você, a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos de fé, todos nós possamos cada dia nos afirmarmos mais na palavra de Deus. E cada dia esse desejo, esse sonho de ver Jesus voltar possa ser real e te motivar a sair deste mundo e falar às pessoas que tudo isso vai passar e o nosso Senhor e Salvador voltará. E ao som da música nós vamos cantar de novo o hino. E agora eu quero que você cante meditando e pensando na letra desse hino, porque é o nosso sonho, é ver o nosso Senhor e Salvador Jesus voltar. Agora que majestade. Os jovens não vão vir me ajudar? Eu tenho um sonho
Amém, Senhor. Nós possamos adentrar os portais da Canaã Celestial e nos encontrarmos, adorarmos o nosso Deus.